Olá, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui para começar uma nova série de ministrações e agora nós iremos falar sobre identidade. Esse tema é bem importante porque se nós não conhecermos quem nós somos em Cristo, em Deus, através das Escrituras, nós não iremos conseguir galgar os passos daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, se faz necessário você conhecer quem você é em Cristo Jesus. Porque aconteceu um fato, através do novo nascimento, você deixou o mundo, no que diz respeito às práticas do mundo, e veio para o reino de Deus. Mas e agora? O que acontece agora? O que aconteceu comigo? O que é que eu tenho para fazer? Ou que coisas irão acontecer na minha vida? Através da nova natureza em Cristo Jesus, os caminhos estão abertos, as portas estão abertas para que o reino de Deus possa fluir por mim e através de mim. Mas o que a palavra diz, o que a palavra fala e diz sobre isso? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas." Então, Paulo está falando de uma nova natureza, de pessoas agora que estavam numa situação de uma velha criatura e passaram a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Então, existe uma nova condição para você que aceitou Jesus. Você está numa nova condição, você está num novo reino, você tem acesso ao seu Pai agora, você tem acesso às bênçãos de Deus, você tem acesso a coisas que não era acessível para você, porque a sua natureza estava caída, não tinha paz com Deus, conforme o próprio Paulo fala, mas o sangue de Jesus te aproximou de Deus agora. Ele é a ponte que nos liga ao Criador, que nos liga ao nosso Pai. Se para nós pensarmos um pouco sobre a nova natureza, ou essa nova identidade que nós temos agora, nós precisamos voltar um pouco na história, na Bíblia, lá no começo, lá no Jardim do Éden. Como era o relacionamento de Adão para com Deus? Como é que ele agia, como é que era a sua condição de vida, como é que era o habitat em que ele estava, se ele tinha suprimento, se ele não tinha. Então nós podemos ver, observar nas Escrituras que Deus coloca o homem no jardim perfeito. Deus coloca o homem com suprimento espiritual, com suprimento emocional, com suprimento físico. Tudo que o homem viesse a precisar, o homem tinha no jardim chamado Éden. Então o homem tinha uma intimidade com Deus. A Bíblia fala que Deus, ao virar do dia, todos os dias, Deus estava lá visitando o homem. Então era uma comunhão perfeita. Era uma comunhão onde ele podia usufruir daquilo que era divino, daquilo que era celestial. Mas nós sabemos o que aconteceu com o homem. O homem transgrediu, o homem errou, o homem pecou, e quando o homem peca, acontece algo que foi terrível para o homem. O homem foi atingido epistemologicamente falando. O que isso quer dizer? Antes do pecado, o homem tinha condição de compreender Deus e receber da unção de Deus, e receber do poder de Deus na sua vida, e receber da graça de Deus, da informação de Deus, do suprimento de Deus. Tudo aquilo que Deus tinha, o homem tinha capacidade de receber de Deus, porque o canal estava desobstruído. Agora, com o pecado, ele foi atingido epistemologicamente falando, então agora ele não entende mais sobre Deus, ele não consegue compreender sobre a grandeza de Deus, ele não consegue entender que Deus é bom, ele não consegue compreender da soberania de Deus, nada sobre Deus o homem iria conseguir agora compreender na sua totalidade. Por causa de quê? Por causa do pecado que atingiu o homem. Se você olhar para as Escrituras, se você olhar logo quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele viu que estava nu. Ou seja, o que isso quer dizer, o que isso representa? Que o homem ele perde uma sintonia espiritual para com Deus e ele começa agora, os seus 5 sentidos começam a ser aguçados. O homem ganha uma sensibilidade natural e perde a sensibilidade espiritual. Por causa de quê? Porque ele perde a sua identidade para com o próprio Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, nos diz o seguinte: "Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Havia compatibilidade de identidade entre Deus e a sua criação, entre Deus e o homem. Por isso que o homem conseguia entender Deus, por isso que o homem conseguia receber do próprio Deus e ter a vida plena que Adão tinha no Jardim do Éden antes do pecado.
Mas com o pecado, como eu falei, isso foi desvirtuado, o homem perde o senso, o homem perde a referência, o pecado entra no homem, desvirtua, o homem não tinha enfermidade, passa a ter, no mundo não tinha homicídio, começa a haver, então o homem não tinha depressão, começa a ter, o homem não se sentia só, a única vez que ele sentiu só, Deus proveu para ele, que foi Eva, no caso, antes do pecado, mas depois isso se transformou em uma rotina para o homem se sentindo só, mesmo estando com pessoas, mas se sentindo só e só e só, por causa de quê? Por causa do pecado. Então o pecado entrou dentro do homem, desvirtuou a natureza de Deus, desvirtuou a identidade que Adão tinha para com o seu pai, e agora Adão perde o senso de direção. Adão perde toda a sua sensibilidade que ele tinha celestial, ele perde porque ele perdeu o seu referencial de identidade para com Deus. Deus agora não era mais como o seu pai, Deus agora era um distante, agora Adão, por causa da natureza adâmica caída, que nós chamamos a natureza adâmica caída, Adão agora tem medo de Deus. Todo homem com a natureza adâmica caída tem medo de Deus. Mas e agora? O que fazer? Já que o homem pecou, já que o homem perdeu o referencial, aí as Escrituras falam que veio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ligar novamente o homem a Deus. O homem estava destituído, o homem estava distante, mas agora, com Jesus Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 17 diz: mas aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. A abundância da graça e o dom da justiça vieram para nós quando nós aceitamos Jesus. E isso faz parte desse pacote da nossa nova identidade em Cristo Jesus. Então agora nós temos paz com Deus através do sangue de Jesus, que nos livrou de todo o pecado, que nos livrou de toda a culpa. O script que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário e hoje nós somos livres graças ao sacrifício de Jesus, graças ao sangue de Jesus, graças àquele sacrifício perfeito, o Cordeiro Pascal, que tomou o nosso lugar, morreu na cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou com poder, grande glória, para que nós pudéssemos se identificar com a sua morte, mas também com a sua ressurreição. Fomos ressuscitados com Cristo com uma nova identidade, não uma identidade mais de morte, mas uma identidade de vida, não com uma identidade fracassada, mas com uma identidade de vitória através de Jesus Cristo. Não por nós mesmos, mas é Ele em nós, a esperança da glória. É Ele em nós que faz todas as coisas acontecerem. Então, nós podemos ver que a nossa vida foi transformada, somos essa nova criatura em Cristo Jesus. Então, por isso que nós precisamos andar em novidade de vida a cada dia, trazendo outras pessoas para o reino de Deus, para que outras pessoas possam provar e receber dessa identidade celestial e sair da identidade do mundo, sair da identidade da perdição, sair da identidade da escuridão e receber da luz, da provisão, da graça do Senhor, nosso Deus. Então eu quero pedir a você, se você gostou desse vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no nosso canal aí, ativa o sininho para que você possa receber as notificações, as novidades do nosso canal e você vai nos ajudar a ajudar outras pessoas. Fica ligado nessa nova série de identidade que você vai crescer muito. Nós iremos falar muito sobre quem você é em Cristo, a sua nova natureza. Então fica ligado aí que você vai receber muito de Deus nesses nossos próximos encontros. Continue sendo abençoado na prática da palavra e até o nosso próximo encontro.